Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a continuidade da terceira semana do bloco 6 de atividades remotas que ficaram faltando. Na aula passada, a professora ensinou vocês a trabalharem, a desenvolverem a equação do segundo grau completa da fórmula de Bhaskara, certo? Hoje nós vamos fazer o exercício 2 e no exercício 2 nós vamos trabalhar com as equações incompletas, ou seja, aquelas que está faltando o termo C, que é o termo independente, onde nós vamos trabalhar com raiz, e aquela que está faltando o termo B, trabalhando com o termo comum em evidência. Então, vamos lá. A professora não vai fazer todas, vou fazer algumas, eu já pontuei algumas aqui para vocês. Então, nós vamos fazer aqui primeiro a letra B. O que nós observamos na letra B? Na letra B, nós temos o coeficiente de A, que é igual a 1, e o coeficiente de C, que é igual a 9. Então, neste caso, está faltando o termo B, aquele que acompanha o X. Então, quando é o caso de uma equação incompleta, faltando o termo B, o que nós vamos fazer? Eu coloquei até uma observação aí para vocês. Colocamos tudo na raiz quadrada para encontrar o X. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vai passar o 9 para o segundo membro, é menos, passa para o outro membro, fica mais. Agora, nós vamos colocar tudo isso na raiz. Por quê? Porque eu não quero saber o valor do x ao quadrado, eu quero saber o valor do x. Então, nós vamos colocar x ao quadrado na raiz e o segundo termo também na raiz. Só que acontece o seguinte, quando nós colocamos aqui o segundo membro na raiz, eu posso ter ou um número positivo ou um número negativo que, elevado ao quadrado, resulte em 9. Então, a minha resposta ela vai ter que ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. Tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado, a gente já aprendeu lá no começo do ano, que quando o índice é igual ao expoente, vai sobrar somente o radicando, o x. E raiz quadrada de 9 é 3, só que uma vez é mais, outra vez é menos, porque mais 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, a minha solução aqui vai ser mais 3 e vai ser menos 3. Eu tenho duas soluções, eu tenho duas raízes, tá? Então, aqui, quando está faltando o termo B. Agora, e quando está faltando o termo C? O coeficiente desse A é 1. O coeficiente deste B é 16. E está faltando o coeficiente C. Neste caso, quando falta o coeficiente C, nós trabalhamos com a fatoração de termo comum em evidência. O que é isso? Nós vamos observar o que repete nos dois termos. E aí nós vamos colocar em evidência. Evidência é aquilo que aparece, é aquilo que entra em todos os termos. Então, o 16 não aparece no x ao quadrado, então ele não é o meu termo comum em evidência. Mas x ao quadrado significa x vezes x. E 16x também aparece o x. Então, meu termo comum em evidência é o x. Tá? Então, eu vou ter o x. Se eu dividir, vou colocar para cima aqui, olha. Esse x, que é o que nós vamos pôr em evidência, esse x, então aqui eu tenho o termo A, que é 1, e o termo B, que é 16. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Esse x é o meu termo comum em evidência. Eu vou dividir por isso e vou dividir por isso. Tá? X ao quadrado, que significa x vezes x, eu elimino um x e o denominador. Então, vai me sobrar só um x. Se aqui é mais, aqui eu ponho mais. E 16x dividido por x dividido por x vai sobrar só o 16. Igual a zero. O termo comum em evidência, nós vamos observar o que repete nos dois termos, colocamos em evidência, essa evidência significa que ali há uma multiplicação. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 16 dá 16x.
Então, se ele está em evidência, é porque ele repete nos dois, tá? Igual a zero, porque está no segundo membro. Daí, o que que nós vamos fazer? Esse x, ele pode ser, ó, ele pode ser igual a zero, um x igual a zero, ou este x pode ser x mais 16 também igual a zero. Tá? X mais 16 também igual a zero. Esse x igual a zero já é uma solução. Agora, esse x mais 16 igual a zero, o que que a gente faz? Passa o 16 para lá com o sinal trocado, encontrei a outra solução. Então, a solução dessa equação incompleta, faltando o termo c, é o quê? É 0 menos 16. Quando eu tenho uma equação incompleta, faltando o termo c, como o caso dessa, um x, um valor, sempre vai ser zero, porque é o x igual ao zero. E o que está dentro do parênteses também. Só que aí, quando a gente resolve a equação que passa a ser uma equação do primeiro grau, nós encontramos o segundo valor. Tá? Agora, vamos resolver a equação D. Olha lá. Equação D. Antes de nós pensarmos em quanto vai ser o valor do x aqui, antes de nós pensarmos nisso, nós temos que primeiro aplicar a propriedade distributiva x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 1 vezes x, 1x. E 1 vezes 3, 3. Já passo esse menos 4 que está no segundo membro para o primeiro membro. Ele era mais 4, fica menos 4. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, eu tenho x ao quadrado, olha lá, x, x e x. 3 mais 1, 4. 4 menos 4 vai dar 0. Se vai dar 0, eu não preciso colocar 0x. Ah, não precisa. Quando dá 0, não precisa pôr nada. E sobrou o quê? Então, sobrou o 3 e o x ao quadrado. Mais 3 igual a 0. Esta equação aqui é como o caso da letra B, aonde nós encontramos uma equação incompleta faltando o termo B, porque eu tenho coeficiente de A é 1, porque quando não tem número aqui junto com o x é 1, o coeficiente de C é 3. Nós não temos o coeficiente de B, tá? Aí nós vamos resolver como fizemos aqui na letra B. Nós vamos passar o 3 para o segundo membro, ele é mais, fica menos, e vamos colocar tudo na raiz quadrada. Só que tem uma coisa, raiz quadrada de x ao quadrado dá x, tudo bem. Mas será que existe dentro dos números reais algum número que elevado ao quadrado de menos 3? Nós já estudamos lá no começo do ano, quando ainda estávamos lá na classe, inclusive. E toda raiz entre o radicando é negativo, com expoente par, que no caso aqui é a raiz quadrada, não existe solução no conjunto dos números reais. Portanto, a minha solução aqui é vazia. Então, toda vez que a raiz for de índice, a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, e o radicando for negativo, a minha solução sempre será vazia, porque não existe um número multiplicado por ele mesmo que dê resultado negativo. Tudo bem até aqui? Vamos lá, continuando então. Nesse caso da letra G, nós temos uma equação incompleta, faltando o termo C. Eu tenho aqui, coeficiente de A é 3, coeficiente de B é 15. Então, eu não tenho o termo C. Então, voltamos a repetir. Quando está faltando o termo C, nós vamos trabalhar com o fator comum em evidência. Neste caso, além do x, nós temos também mais um, porque o x aparece nos dois. Agora, entre o 3 e o 15, o que será que eles têm em comum? Eles têm em comum o divisor 3. Por quê? 3 é divisível por 3 e 15 também é divisível por 3.
Então, para nós colocarmos o termo comum em evidência, não precisa ser só o x, pode ser o coeficiente, o número também. Tá? É só verificar quem é o divisor comum entre os dois. 3 dividido por 3 dá 1. X ao quadrado dividido por x também dá 1. Então, meu termo comum aqui é o 3x, e ao ser dividido por 3x ao quadrado, vai sobrar 1. 1x. Tá? Que no caso é o próprio x, certo? Agora aqui, 15, se é mais, a gente coloca mais. 15 dividido por 3 vai dar 5. E x dividido por x dá 1. Então, não preciso colocar. Quando é 1, a gente não precisa colocar. Igual a 0. Aí, o que nós temos? 3x igual a 0 e x mais 5 igual a 0. Então, 3x igual a 0 e x mais 5 também igual a 0. Tá? X igual a 0 sobre 3, então x igual a 0. Lembra que eu falei que sempre um valor do x vai ser 0 quando a equação incompleta faltando o termo c? E x, o 5 passa para lá, vai ser igual a menos 5. Então, a minha solução aqui vai ser 0 e menos 5. Separem uma solução da outra com o ponto e vírgula, para não confundir com o número decimal, tá bom? Agora, olha o que acontece na letra H. Na letra H, eu tenho o termo A, que é o 25, o termo B, C, que é o 169, e o B eu não tenho. Equação incompleta, faltando o termo B. Nós vamos trabalhar com a raiz. Mas antes, o x tem que ficar sozinho aqui. Então, nós vamos passar para o outro membro. O 169, que é menos, fica mais. E o 25, que está multiplicando o x ao quadrado, aliás, né, gente? O x ao quadrado fica sozinho. E o 25 passa para o outro membro, dividindo. Agora sim, vamos colocar x ao quadrado na raiz quadrada e 169,25 na raiz quadrada. Uma vez mais, outra vez, menos. Raiz quadrada de x ao quadrado sobra o x. Quanto é raiz quadrada de 169? É 13. De 25 é 5. Então, é mais ou menos 5. Então, a minha solução aqui vai ser o quê? 13 quintos e menos 13 quintos. Duas soluções. Uma vez positiva, outra vez negativa. Por quê? 13 quintos elevado ao quadrado dá 169,25 avos. E menos 13 quintos elevado ao quadrado também dá 169,25 avos. Por isso que uma vez a gente conta com a solução mais e outra menos. Tá? E para encerrarmos a letra I. O que nós temos aqui na letra I? Como fizemos lá na letra D. Primeiro, a propriedade distributiva. X vezes 3x, 3x ao quadrado. Porque x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Repete o mais 3 igual a 0. E agora, juntamos os termos semelhantes. 3x ao quadrado, 2 mais 3, 5x igual a 0. O que aconteceu aqui? Nós temos uma equação incompleta, faltando o termo C. O A é igual a 3, o B é igual a 5. Falta o termo C. Faltando o termo C, resolvemos como resolvemos essa letra G. Quem que vai estar em comum aqui? Será que tem algum divisor que dá pelo 3 e pelo 5 ao mesmo tempo? Não tem. Deixa eu pôr aqui. O A é 3 e o B é 5. Não tem. Então, é apenas o x que é o nosso termo em evidência. Eu vou dividir tudo isso por x e tudo isso por x. X ao quadrado dividido por x vai sobrar só o 3x. E 5x dividido por x vai sobrar o 5, igual a 0. Tá? Então, x igual a 0 e 3x mais 5 igual a 0 também. X igual a 0 já é uma solução. 3x mais 5 igual a 0. O que nós vamos fazer aqui? Passar o 5 para lá
e tirar o 3 que está multiplicando, o que passa, dividir. Então, a solução aqui, uma vez é 0 e outra vez é menos 5/3. Ok? As outras que a professora não fez aqui no vídeo, vocês vão tentar fazer, né? Que, na verdade, acabou sobrando só a letra a letra E, a letra F e a letra J, semelhantemente a essas que a professora resolveu. Encerramos aqui o nosso 6º bloco de atividades remotas e o último do ano, ok, pessoal? Semana que vem, a professora vai postar para vocês as respostas para vocês fazerem a conferência e a correção antes de entregar a apostilinha, que a data vai ser marcada e vai ser colocada nos grupos para vocês, tá bom? Não deixem nenhum exercício em branco. Façam todos, aguardem a correção que semana que vem a professora vai mandar e não esqueçam de completar o capítulo 2 do livro, tá? Da página 30 até a página 43, ok? Um bom trabalho e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.